Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje aqui no canal. E eu tô muito feliz porque nós chegamos à marca de 300 seguidores, 300 inscritos aqui no YouTube. A gente tá crescendo devagarzinho, às vezes 300 parece tão pouco para alguns, né? Mas pra mim que comecei agora é muito importante. Então eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, que acompanha meu conteúdo. Cara, vocês são incríveis, muito obrigada. Enfim, voltando para a semana de vídeos, né, sobre comentário político e comentário de notícias e tudo mais. Essa semana eu não consegui postar todos os dias, não deu certo. Enfim, foi uma semana completamente atípica. Quem me acompanha nas redes sociais viu que foi o caos. Mas cá estou eu para falar de uma notícia que eu particularmente gostei muito. Mas eu percebi pelos comentários no Twitter, no X, né, que muitas pessoas não entenderam. Não entenderam a movimentação e não entenderam quais os benefícios que essa movimentação nos traz. Eu estou falando do nosso ministro Fux, Luiz Fux. Estou falando do nosso ministro Luiz Fux, isso mesmo. Saiu aí nos noticiários que ele pediu para sair da primeira turma do STF e ser transferido para a segunda turma, né? Eu já tenho um vídeo aqui de políticas complicadas explicando o STF, mas só para deixar claro, o STF é dividido ali em duas partes, a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma composta por 5, a segunda turma composta por 5. A primeira turma tá julgando, por exemplo, a questão da trama golpista e tudo mais, e a segunda turma julga questões mais voltadas para corrupção, tipo mensalão, enfim. Então, são essas diferenças, essas divergências. Quando Barroso pediu aposentadoria, uma vaga ali ficou livre. E o Fux, então, pediu para ser retirado, né, da primeira turma e ser transferido para a segunda turma. O que acontece, né? Na primeira turma, o Fux estava praticamente sozinho. Ele tinha ali Alexandre de Moraes, ele tinha ali Carmen Lúcia, ele tinha ali o Dino, ele tinha ali o Zanin. E 3 desses foram indicados pelo Lula. A gente viu, por exemplo, no julgamento do Bolsonaro da trama golpista, onde o Fux deu aquele voto histórico de 14 horas, desmentindo e expondo ali todos os abusos que foram feitos dentro desse processo. A gente viu ali que foi 4 contra 1. Então ficou muito evidente ali que era uma corte desigual. Era um lado da corte desigual, onde 4 estavam indo para a mesma ideologia e um estava caminhando contra a maré. Quando o Fux faz esse movimento de sair dessa corte e ir para a segunda turma, tem 2 carinhas ali, 2 ministros ali, que votam já nas pautas da direita, que são o André Mendonça e o Cássio Nunes. Os 3 já votaram juntos em muitas pautas dentro do STF. Então, quando o Fux faz essa movimentação, diz ele que foi algo combinado com Barroso e tudo mais, mas, gente, cá entre nós, vocês acham mesmo que um ministro com esses anos de experiência que o Fux tem ia fazer uma movimentação aleatória dentro do STF? Não ia, né? O que muda? Muda que, primeiro que o Fux antes estava sozinho, então agora ele saiu de um time onde ele estava apanhando e foi para um time onde ele tem chance de formar a maioria para ganhar. Então ele foi para um time onde fica mais confortável a posição dele, e a jogada de mestre que ele fez é que, mesmo ele estando nesse time, quando for assuntos relacionados a julgamentos anteriores na primeira turma que ele estava presente, ele pode voltar, dar sua opinião, né, dar o seu voto, enfim, fazer o seu trabalho e depois voltar para a segunda turma. Então ele consegue bater no time adversário sem estar necessariamente dentro do campo do time adversário, entende? O que vem de bom, né? Agora vem a parte boa dessa história. Primeiro que Fux na segunda turma tem chance de formar ali maioria mais conservadora. Quando eu falo aqui que o juiz ele tem que julgar de forma imparcial, ele tem que se basear pela lei e tudo mais. Mas o STF está tendo inúmeros posicionamentos, inúmeras reinterpretações de partes da Constituição mais alinhada com o governo atual. Então, quando a gente tem uma maioria ali, uma turma formando maioria mais alinhada com o antigo governo, né, com o governo da direita, isso equilibra a balança do STF, isso traz equilíbrio para o STF, que era um negócio que estava desequilibrado, estava assim, entende? Ainda pode ficar um pouco, porque ainda o Lula vai indicar, né, um ministro, mas isso deixa o jogo mais igual, entende? Eu acho bem interessante que o Fux, com essa mudança, parece que ele deixou bem claro que ele não vai ser refém de uma turma que só carimba, que só caminha com o direcionamento do Alexandre de Moraes. Eu acho que Fux, quando se posiciona assim, é um feixe de luz no fim do túnel, sabe?
é uma esperança que brota no nosso coração que sim, ainda é possível a gente lutar por esse engrandecimento. Sim, ainda é possível a gente lutar contra esse engrandecimento do STF e equilibrar os poderes novamente. De novo, não estou aqui dizendo que todo o problema do STF, do desequilíbrio entre os poderes legislativo, judiciário e executivo estão resolvidos, tá bom? Não é isso. O que eu estou dizendo é que dentro do STF, agora o jogo fica mais equilibrado. Porque nós temos uma turma formada ali por maioria de esquerda e nós temos uma turma ali formada onde a maioria vota por direita. E isso equilibra o negócio. Por exemplo, a segunda turma pode inclusive pedir revisão de processos que foram julgados ou que estão sendo julgados na primeira turma. E vice-versa. Então, eu creio que vai deixar o negócio mais balanceado. E olha, eu quero deixar aqui meus parabéns ao ministro Fux pelo posicionamento dele. Foi incrível. Parabéns, Fux. É isso aí. Vocês viram aí, né, que saiu o debate do Spectrum contra os esquerdistas Arthur Duval, saiu o debate com a Martina, saiu o debate com bastante gente, com o Paulo Marçal. Vocês estão me pedindo react. Eu ainda não sei fazer react direitinho, mas eu tô separando agora as fases mais importantes ali do debate com o Arthur Duval, não meu, né, mas dos esquerdistas contra o Arthur Duval. E eu vou reagir a essas partes, enfim, dando ali a minha opinião. Com relação ao ministro Fux, era isso, tá bom? Muito feliz, parabéns, ministro Fux. Agora tem mais uma notícia que eu vi hoje, quentinha essa, que eu quero comentar com vocês, porque eu particularmente achei um absurdo. De verdade, eu não precisaria nem falar dessa notícia, né? Só de eu ler ela, vocês já vão ver o absurdo que é. Mas eu vou ler com vocês, eu tô pegando da CNN Brasil, tá bom? Mas saiu no Globo, saiu na Folha, saiu em todos os jornais aí da mídia. Lula afirma que traficantes de drogas são vítimas de usuários. Isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, declarou nesta sexta-feira, dia 24, que os traficantes de drogas são vítimas dos usuários enquanto falava sobre o combate ao tráfico em uma coletiva de imprensa em Jakarta, capital da Indonésia. Toda vez que a gente fala em combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende por quem tem... Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate às drogas, disse Lula. Cara, eu nem vou continuar lendo a notícia, depois vocês podem ler, eu posso pôr um link aqui pra vocês. Mas, que absurdo! Agora, o usuário é responsável pelo traficante, não é o crime organizado, não é a estrutura que nós temos aqui como o PCC, como o Comando Vermelho, não é. Não é o tráfico de drogas internacional, a insegurança nas fronteiras brasileiras, não é isso. É o usuário que é o criminoso. E é engraçado porque ele deu essa resposta justamente numa pergunta onde se tratava ali das recentes declarações de Donald Trump com relação a essas operações que ele está fazendo na Venezuela, enfim, matando narcotraficantes. E ele tá dizendo ali que os narcotraficantes são vítimas, cara. Que a gente tem que matar os usuários, não os narcotraficantes. E eu acho tão engraçado isso. Não engraçado, eu acho tão hipócrita isso. Porque o próprio discurso da esquerda muitas vezes trata o usuário como uma vítima da sociedade. E muitas vezes é mesmo, não tô dizendo que não é, tá bom? Inclusive, é pauta da esquerda o acolhimento desses usuários. É pauta da esquerda o cuidado da saúde desses usuários. Não tô dizendo que a direita não faça isso, mas a esquerda fala mais disso. Eu preciso admitir que a esquerda fala mais desse cuidado com os usuários. E aí o líder mor da esquerda olha pra eles e fala, olha, quem são os bonzinhos são os traficantes, não os usuários. Que matem os usuários e que salvemos os traficantes. É basicamente isso que o Lula falou, cara. Isso é muito incoerente com a própria visão do partido dele, com a própria visão do eleitorado dele. E eu espero, sinceramente, que o povo da esquerda se levante e condene essa fala do Lula. Eu falo que eu sou bolsonarista, mas quando o Bolsonaro erra, não tenho problema nenhum de botar o dedo na ferida e falar que o Bolsonaro errou. Eu espero de verdade ver influenciadores de esquerda se posicionando contra essa fala, falando, olha, aqui o meu presidente viajou, não concordo com isso. Eu vou bater palmas, vou comentar nos vídeos que eu ver influenciadores de esquerda falando exatamente dessa ocasião, criticando essa asneira que o Lula falou. Porque, cara, foi feio, foi feio.
Brasil passando vergonha internacionalmente mais uma vez. Detalhe, a Indonésia é um país que mata, tá bom? Traficante. Inclusive um brasileiro morreu lá já por tráfico de drogas. Que papelão. Que vergonha. Mas enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Uma notícia boa, que é o Fux mudando para a segunda turma. E uma notícia ruim, que é o Lula falando merda de novo. Ruim porque eu tenho que lembrar que ele é o nosso presidente. E enfim, deixa seu like, compartilha esse vídeo e tchau, tchau.